Então hoje é dia 20 de novembro, é o dia que os brasileiros, eles comemoram o dia da consciência negra. O que vem ser isso? Porque foi votado, né, elegida essa lei, o dia da consciência negra. É para que nós, brasileiros, principalmente nós brasileiros, tenhamos uma consciência da importância e também do sofrimento dos negros que habitam este país. Agora imagina aí, olha, os negros do Brasil, né, oriundos ali da África, eles eram pegos lá e às vezes até em guerra de tribos, uma tribo guerreava e prendia os vencidos, e ali eles vendiam para o bugiganga os seus próprios irmãos negros africanos. Aí a maioria, uma grande parte, veio para o Brasil. Vieram para o Brasil. Agora, os navios nos quais eles vinham, quando eu estudava, tinha uma expressão, o nome desses navios era conhecido como tumbeiro, oriundo de tumba, devido à quantidade de nossos irmãos africanos que foram tirados de lá. Agora vejam bem, quase todos os países da África vieram pessoas escravizadas para o Brasil, negros. Agora ali tinha agricultores, fazendeiros, caçadores, guerreiros, trazido aqui porque quando Portugal ocupou o Brasil, primeiro eles trouxeram de lá os degredados, né? Pessoas que na concepção dele era criminoso. Aí eles pegavam, naquela época havia nós degredo, né? A pessoa recebia um castigo e era expulso da sua pátria. Aí vieram para cá criminosos, todo tipo de criminosos, pessoas que não eram criminosos, mas que eram rejeitados lá para Portugal, como os ciganos, prostitutas, essas pessoas que já havia aquele preconceito contra eles, ele mandava aqui para cá. Aí o Brasil foi dividido, parece que foi em 13 capitanias hereditárias, né? Capitania, estados hereditário, quer dizer, o governo, o país lá, entregava aqueles camaradas até determinada região, né? Teve a capitania aqui de Pernambuco, né? E teve outras capitanias, aqui foi que deu mais lucro, segundo a música de Reginaldo Rossi, né? Então, eles vieram para o Brasil, aí mandaram esse pessoal, inclusive depois quiseram escravizar os índios, os donos de engenho, os fazendeiros, quiseram escravizar os índios. Mas os índios, acostumados com a sua vida de liberdade, eles morriam no cacete e não se adaptavam ao trabalho, porque o trabalho dele é outro, é caçar, agricultura, né, pescar e tomar banho de rio, viver a vida dele e viver a cultura dele. Então ele não se adaptou ao viver como escravo. Então, por fim, tomaram a decisão de trazer para cá os africanos. Então eles ali, como animais, eles eram presos, trazidos aqui nos navios tumbeiros para os países da América, né? E eu quero me referir ao Brasil. Vieram aqui para o Brasil, a maioria deles vieram para Salvador, porque antigamente Salvador era a capital do Brasil. É por isso que você, quando vê assim uma festa em Salvador, você vai ver muito negro, né? Então, porque vieram mais negros para lá. Então, e esse pessoal veio trabalhar aqui como escravos, no cacete, né? Onde eles eram felizes lá, certamente, na sua pátria. Porque você já imaginou alguém ser tirado da sua pátria, do seu país ali, da sua, né? Da sua geografia, do seu lugar, da sua cultura, da sua família, ser mandado para outro país, né? A pulso, no cacete. Vieram para o Brasil trabalhar nas fazendas, nos engenhos, em todo o serviço pesado, né? De camareira, né? Mãe de leite, todo tipo de trabalho. Aí, quando chega o ano, né? Quando no governo da rainha, da princesa, né? Então,
houve essa, entre aspas, liberdade da princesa Isabel, da liberdade do primeiro a liberdade do ventre, a lei do ventre livre. Quem nascesse a partir de agora não era mais escravo. Depois houve a lei do sexagenário, quem tivesse 60 anos, completar 60 anos não era mais escravo. O cara quando chegasse a 60 anos, trabalhar sem direito, domingo a domingo, só. Quando chegasse a 60 anos, só tava o loro. Aí o senhor daquele dia, você não é escravo mais não, você chegou a 60 anos, você não é escravo mais não. Aí o cara só tá, aí, porque perdia até a obrigação de dar comida a ele, né? Que vira. Então, depois por fim houve a libertação dos escravos, né? E, inclusive é bom que se diga que o Brasil foi o único país daqui da América que libertou os seus escravos. Porque também havia uma pressão muito grande da Inglaterra, e inclusive afundou alguns navios negreiros que vinham para cá, viu? Para poder acordar os brasileiros. Porque no íntimo do coração de muitos brasileiros, viu? Ainda existe esse sangue escravagista. Se puder, tira o couro do trabalhador, tira o couro do negro. Mas eu chamo a atenção em alguns aspectos. A importância do negro na cultura brasileira. Muitas comidas, né? O acarajé, na religião também, muita influência na religião. Nas suas danças típicas, né? O samba, a floché, todas essas danças elas são de origem africana. E na religião a gente podia ver a Umbanda, que banda do Candomblé, né? A magia negra, o voodoo, né? Tudo isso aí eram religiões que vieram de lá. Mas o que eu me refiro também é que esse povo, do qual eu sou descendente, meu pai era negro, minha mãe era meia branca, né? O resultado foi essa coisa que vocês estão vendo aqui. Eu tô dizendo que eu sou moreno, né? A gente chama moreno, mas o moreno não é nada mais do que uma mistura aí, né? Uma mistura de várias raças, e inclusive o branco e o negro, não é mesmo assim? E o Brasil, por mais que uma pessoa você veja aqui no Brasil, já disse os estudiosos, por mais que você veja aqui no Brasil uma pessoa que seja branca, pode ir lá no DNA dele que está lá o sangue do índio e está lá o sangue do negro, devido a essa miscigenação, esses relacionamentos, né? Então, mas você imaginou, eu li um livro sobre essa área aí que diz que o preconceito racial é o maior flagelo da humanidade. Na minha opinião, o preconceito racial é uma verdadeira afronta a Deus, né? Porque talvez aqui você não veja tanto preconceito. Eu já senti esse preconceito, eu falei aqui num vídeo, foi quando, né, numa abordagem policial, eu notei ali que o cara estava atrás de mim, era negro e não estava muito bem vestido, né? Aí eu até achei assim, já houve ali uma suposição de que o cara já era suspeito, né? Mas assim, gente, eu estava um dia num culto, lá no Cabo, e tinha vindo lá da África, de Angola, alguns pastores da Assembleia de Deus para a convenção geral aqui em Recife, que a Assembleia de Deus, aqui no Pernambuco, ela tem pastores em muitos outros países missionários. E lá, os missionários levaram a palavra, e lá muitos se converteram, existem muitos pastores de lá. E esses pastores vieram aqui para o Brasil, para participar de uma convenção. E um pastor foi buscar aqueles irmãos africanos no aeroporto do Guararapes. E quando ele vinha, aquele grupo de irmãos do pastor, que era negro, que foi buscar os irmãos, e os que estavam aqui no Brasil, que vieram para o Brasil, também, claro, eram negros. Eles foram parados em várias blitz. Quando a polícia vinha, parava lá, eu passava por ele assim, ó, na avenida. Quando vinha, mandava logo ele parar. Você já imaginou? Aí parou 2 vezes. Aí o irmão ligou para um deputado dele lá, e ligou para ir para o quartel daqueles policiais. Foi o maior brucufu, viu? Porque bastava ser o cara tá tudo é negro, preto ali, que quando você vê um africano ali é negro, porque não houve essa mistura, né? Então pararam aquele irmão várias vezes, para 2 ou 3 vezes, né? Quer dizer, como é que pode no Brasil, uma nação que ela é oriunda de diversas nações? No Brasil você vai ver o descendente do negro, do índio, o descendente do branco, né? E depois, porque o Brasil deu uma grande parte das suas terras, né, para os europeus, né? Os pessoas lá da Europa, da Itália, né, da Alemanha, aquela parte do Rio Grande do Sul, né, mais
pessoas que vieram da Europa, né? Europeus. Então, aí como é que pode um país feito Brasil ter pessoas que têm preconceito racial? É o que eu falo, é o que eu refiro. O cara falou que o preconceito racial é o maior flagelo da humanidade. Porque por causa desse preconceito racial é que as pessoas têm desprezo pelas pessoas de pele escura, pele negra, não é? Você, de vez em quando a gente vê na televisão pessoas sendo humilhadas em loja, entra porque é negro, entra numa loja, aí o segurança fica andando atrás daquele camarada, não é negro, já é suspeito, não é? Tem empresas até que as pessoas têm uma certa dificuldade. Eu agora há pouco eu vi um vídeo de um baiano que estava lá longe, no Paraná, lá, e lá o cara chamando o cara tudo quanto era pejorativos, chama ele de negro safado, e tudo que não presta, pejorativo. Então no Brasil há essa lei até, que o preconceito racial, ela é um crime inafiançável. Mas essas pessoas que cometem esses crimes, viu um caso de uma senhora, prefeito de São Paulo, ficou batendo num cidadão de pele escura e chamando ele de tudo quanto era coisa, e batendo nele com um rei. Eu falei, você está fazendo isso, senhora? Depois ele foi chamado, ela foi para responder, mas vai para a liberdade, entendeu? Porque também os deputados, que quase 99% deles são brancos, ele não vai votar uma lei para punir com mais severidade esses idiotas que ficam com preconceito contra pessoas que têm cor de pele diferente, ou branco, ou negro, ou qualquer cor. Não é mesmo? Eu, na minha infância e na minha adolescência, eu conheci casos de rapazes que queriam namorar com uma moça, queria se casar, e o pai da moça não deixou de jeito nenhum porque o rapaz era negro, né? E aí essa moça gostava muito desse rapaz, né? O que ocorreu? O rapaz depois casou-se com outro, e essa moça tornou, sabe o que? É uma moça de família, de gente bem de vida, tornou-se prostituta, ficou mulher de uma e de outra, porque o homem que ela gostava, que ela amava, foi proibido de se casar com ele, né? Porque o nosso coração não vai olhar a pele, né? Você pode, claro, se apaixonar por pessoa de outra cor, de outra pele, isso aí, o coração não olha isso aí, riqueza, moça rica, cara rico, casar com pobre. Pode acontecer, não é mesmo? Até de religião. Você vê aqui em Vitória, por exemplo. Aqui em Vitória, existem as grandes matrizes aqui, né? A igreja a matriz de Santo Antão, a matriz de Nossa Senhora do Livramento e a igreja dos Rosários dos Negros, né? Por exemplo. Antigamente, a igreja da matriz, é bom dizer, porque eu converso com historiadores, pessoas que conhecem a história de Vitória, né? Se você quiser conhecer a história de Vitória, converse, escuta os vídeos de Pilaco, não é? Então, a igreja da matriz, ela só entrava os brancos. A igreja do Nosso Senhor do Livramento só entrava os morenos. E a igreja do Rosário só entrava os negros. O negro não podia entrar nas outras. Quer dizer, como é que um negócio desse... Né? Mas isso é passado. Hoje a história mudou, todo mundo se abraça, todo mundo se aproxima. Mas você imaginou aí quantos nossos ancestrais, meu pai era negro, da cor negra e pele negra, né? Quantos nossos ancestrais sofreram. Eu vi até um caso de uma senhora, que ela era muito velha, e ela foi para participar de uma entrevista. Aí o repórter perguntou, você é neta de escravos? Disse, não, eu sou neta de ser humano que foi escravizado. Aí você já imagina o sofrimento nos engenhos, nas fazendas, desse pessoal que não tinha direito a nada, somente ao pirão. Se você quiser conhecer um pouco a história do Pernambuco, é só você ir nesses engenhos que tem aí. Nesses engenhos. Porque na escola você aprende que havia Casa Grande, havia senzala, não é mesmo? E um historiador até disse, o brasileiro, os ricos brasileiros, muitos deles às vezes, usavam numa mão um rosário e na outra mão um chicote para estar batendo no couro do negro, para obrigar ele a trabalhar de graça e fazer tudo o que ele queria. Muitos foram mortos, assassinados, né? Se você ler o caso, por exemplo, aquele livro Casa Grande e Senzala, então aquele autor, ele era descendente de senhor de engenho. Acho que é Gilberto Freire, né? É um tal do Freire. Ele disse que você, por exemplo, você vai olhar uma coisa. Você vai olhar lá os americanos, até hoje. Você não vê um caso, por exemplo, lá de um negro se casar com uma loira. Você já ouviu isso? Olhou isso? Barack Obama não era presidente dos Estados Unidos, a esposa dele é negra. Parece que é Michelle Obama, né? Então, mas aqui no Brasil, por exemplo, até entre os negros mesmo tem um preconceito, eles ficam ricos, porque na maioria do brasileiro, a maioria quando fica rico sendo negro, a grande maioria, o que a gente conhece bem na sociedade, fica rico é quando ele é artista, quando ele é atleta, né?
Mas se ele chegar lá no auge, ele vai casar-se com uma loira. Como se fosse o último troféu. Tem tudo. Tem carro, tem mansão, tem tudo. Mas é negro, mas... É negro, mas ele deixa a morena e vai casar com uma loira. Agora aquela loira, se fosse... Ele fosse pobre, casaria com ele. Devia ser muito amor, muita paixão, né? Mas isso aí é uma casa particular de cada um. Cada um gostou, isso é com eles, né? Mas a gente... Aí agora os filhos dos negros. Os filhos dos negros com os brancos, você já olhou? Nasce sarará, né? A maioria sarará e puxa mais a etnia, a pele, né? Do negro, quando ele se casa com o branco, os filhos nascem, é a tendência de nascer mais sarará, né? Naquele menino mais negro do que puxar o branco. Não é? Essa riqueza cultural que temos em nosso país. Mas você vê, várias comidas que temos no Brasil, o vatapá, o acarajé, as danças, o frevo, né? Mas vamos falar até um pouquinho agora sobre a capoeira, né? Vocês conhecem a capoeira? Inclusive aqui em Vitória. Aqui em Vitória, nessa semana, foi ter... Aqui em Vitória sempre nas praças tem o jogo de capoeira, né? Então aquilo ali é uma dança totalmente africana. Vieram com os negros que vieram aqui escravizados para o Brasil. E aquela ele chama dança, mas aquilo ali é uma arte de defesa pessoal africana, né? Então nos engenhos ele fazia aquela roda depois do trabalho, fazia aquela... Eu não sei como é que depois do dia de trabalho eles ainda tinham energia para brincar capoeira, né? Então aqui é uma luta de resistência da etnia. Foi muito bom me lembrar dessa palavra etnia, da etnia negra. Por quê? Porque nós, não é certo você dizer aquela pessoa ali é de raça japonesa, é de raça negra. Tem até aquela banda Raça Negra, né? Mas assim, por quê? Porque todos nós, ser humano, criado por Deus, nós temos o mesmo tronco genético. Ninguém vai pensar que o negro foi, né, um cara que desceu lá e... Não, todos nós temos o mesmo tronco genético. O médico, por exemplo, vamos dizer assim, um veterinário. E tem eu tenho uma sobrinha que ela é mais assim, ela trabalha principalmente com aves. E eu conheço, por exemplo, eu conversei um dia com um veterinário que trabalha na prefeitura aqui em Vitória. Ele disse que a área dele era mais de mamífero, de cavalo, essa área aí. E o ser humano não. Você pode, um brasileiro, você pode acidentar ser um japonês, um coreano, um europeu, um americano. Você leva ele para o hospital, o mesmo médico que atende um, atende outro, porque o médico estudou ali a anatomia, a fisiologia. Quando abre o corpo ali, todo mundo tem os órgãos tudo iguais. Diz se você pegar um branco e um negro mais preto que tiver, pede tirar o couro dos dois. Depois que tirar o couro, raramente alguém, a não ser um especialista, vai reconhecer de qual etnia, de qual raça, vamos dizer assim, que não devia nem chamar esses nomes, eles eram. Né? Porque somos do mesmo tronco genético, temos mesmo DNA, né? Então, agora, claro que com o tempo, as raças, um grupo foi para a Europa, outro foi para a área gelada, outro foi para a área de frio, outro foi para a área quente. Consequentemente, com o tempo, a tendência é a pele ficar cada dia mais escura. Você pode me olhar aqui. Olha aqui meu braço, tá vendo? Aqui é mais branco, porque aqui a gola da camisa, aqui, né? Ela ampara aqui o meu antebraço, né? Mas o braço já é bem mais escuro, né? Tá olhando aqui? Sabe por quê? Que eu dirijo, aí quando o sol quente vem, aí o raio solar, né, pega mais no meu braço. Aí meu braço é mais escuro do que, né, do que outra parte do meu corpo, porque leva sol. Então se eu morasse direto vamos dizer, na África, milhares de anos, a tendência é ficar negro. Os meus filhos descendentes, né, porque escuro, aí o filho mais escuro, aí com o tempo, né, são as mutações genéticas que a gente tanto conhece, né. Por exemplo, eu já li até uma matéria que o cara disse, olha, pode me dar aí 10 pombos, um preto, um branco, vamos dizer assim, um malhado, um totalmente branco, você me dá com 40 anos, todos eles serão brancos, ou todos eles serão pretos, porque ele vai exterminando ali os morenos, né? Vai tirando mais branco, aí tem vai ficar branco, aí só vai se criar o branco, aí do branco termina tudinho ficando branco. Então é isso aí. Então, gente, mas o que eu me refiro aqui é acerca da dança de capoeira. Ali, eles treinavam ali, né, nas senzalas, como se fosse assim, uma diversão, como se fosse um jogo,
Mas acontece que quando um deles fugia, né? Fugia dali dos engenhos, das fazendas, ia para as matas. Aí ali havia os capitães de mato. Quem estuda sabe isso aí. Capitão de mato eram pessoas ali, babão dos donos de engenho, que ficava, ele servia como um texto de caça. A função dele era caçar escravos pelas matas pelo mundo e trazer de volta o toco, né, para levar a caceta ali, né, o pelourinho na fazenda e depois trabalhar. Então, mas quando ele se encontrava com alguém que sabia jogar capoeira, o cara ali não dava nada para ele. Né? O cara fazia aqueles golpes lá, derrubaram o cara e pau, não é mesmo? Aí depois teve até umas vezes que foi proibido. A capoeira foi proibida no Rio de Janeiro, muitas vezes. Já o preconceito, né? Porque ali não passa de uma dança cultural, de uma luta cultural que deve ser preservada, que ela é oriunda dos nossos irmãos. Tá chovendo muito aqui em Vitória, Santo Antônio, Pernambuco, né? Tá ouvindo a zoada, né? Da chuva nas telhas. Então, aí acontece que ali ele se defendia, né? Porque quem quer ser escravo, quem quer morrer no cacife, não é mesmo? Aí muitos deles fundavam os quilombos, né? Um quilombo ficou muito famoso, foi o quilombo dos Palmares, né? Então, aonde eles se juntavam ali, tornou-se quase um país, mas foi 1600 e pouco, os bandeirantes foram lá e exterminaram aquele povo ali, né? Claro, não era, eles eram valentes, mas eles não tinham as armas de ferro, né? Porque o europeu, o branco, vamos dizer aqui, do país, ele tem as armas de ferro, né? Todo tipo de arma de ferro, facão, aí os índios lá, os africanos não iam ter tantas armas, aí queria brigar com arco e flecha, né? Aí certamente com pouco tempo perdia, né? E eram aqueles quilombos ali, foram exterminados. Até hoje sofre preconceito, porque hoje existem os quilombolas. Quem fala os quilombolas? Aqui a pessoa fugiu dos engenhos e foi morar dentro de umas matas lá, e foi lugar plantar macaxeira, pescar, e eu costumo viver ali, sobreviver, de plantar gênero de sobrevivência. Aí eu já vi cadeia de pessoas que fazem dele, que invadem ali a terra dele, né? Aí vai lá no cartório, faz um documento, o juiz assina, como ali é uma terra daquele camarada, ele cobra uma ação de despejo para tirar o negro que está ali há 200 anos, 150 anos. Isso é uma injustiça. Ainda bem que de vez quando tem praia. Porque eu digo a você, quando você for votar, viu? Vota em gente que está do lado do pobre, do ferrado, viu? Dos injustiçados. Tá bom? Porque não é brincadeira que esse pessoal mesmo tem sofrido. Então, gente, é muito importante que a gente valorize. Eu mesmo vou ser sincero, eu sou dessa cor, mas eu gostaria de ser mais negro, porque aí eu iria me orgulhar muito mais ainda, sabe? Me orgulhar muito mais da minha etnia, da minha raça, né? Com o presidente Lula, houve essa possibilidade de pessoas negras, pessoas de origem humilde, entrar na faculdade, fazer curso, professor, curso superior, né? Mesmo que são todos iguais. Agora o negro, por que você entra nos hospitais, você quase não vê médico negro? É difícil, né? Por quê? Porque acontece que é uma dificuldade maior, não é? De um negro ir para lá, porque é o preconceito, a maioria dos negros, os ricos são mais os brancos, né? Porque tem muitos ainda que estão ricão hoje por causa que os pais enricaram antigamente no couro do negro. Construíram muita coisa, mansão pelos engenhos, muita coisa no couro do negro. Eu estava conversando com um cidadão que ele morava ali no Engenho Pitu, seu Otávio. Quem mora no Engenho Pitu conheceu o seu Otávio. Ele disse que antigamente, no século passado, não havia esse arame farpado que hoje se faz, né, os cercados, os arames, né, que tem uns espinhozinhos farpados, não havia. E como era que ia criar o gado? Solto era. Então, veio a ideia que os escravagistas tiveram. Eles faziam um rego bem grande, assim, um rego assim, uns 3 metros, do dedo das matas, um rego bem grande, um buraco, um rego, para que ali os cavalos, os boi, não pulassem naquele buraco. Aí você imagina um negro fazer um rego do tamanho da altura de um caminhão, vamos dizer assim, né? Da altura de um caminhão, fazer dentro dessas matas, mata fechada, o cara fazia aquele rego para ali só os escravagistas tirar seus boi e os boi não iam embora. Não tinha cerca, aí ele fazia esse rego. Agora o sofrimento que o negro tinha, trabalhar para fazer um rego, que o negro não é máquina não, eles têm muita força física, eu sei que tem, né? A maioria dos atletas mundiais campeões são negros, eles têm muita força física, né?
está na genética dele. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Você chega lá nos Estados Unidos, você vai ver o branco. O cara que às vezes se orgulha porque é branco, vai aos Estados Unidos, tu vai ver. Aí tu vai ver o que é branco, né? Porque lá o branco é branco. Aí esse irmão, aí ele, esse Gilberto Freire, ele, do Casa Grande Senzala, ele diz que nos engenhos, as mulheres, ela ficava numa parte separada. Se você for aqui em Vitória, no engenho Bento Velho, você vai ver que ali, debaixo da Casa Grande, tem duas portas. Ali era a senzala, onde ficava o negro preso. Trabalhava o dia todo e noite ele botava o cadeado, fechava, ficava tudo preso. Os homens ficavam numa área, não tinha cama ali, deitavam em cima de palha de coco, palha de banana à noite, né? E do outro lado ficavam as mulheres. Então, quem tinha mais contato com aquelas mulheres era mais os capatazes, o senhor do engenho, né? Branco. De forma que os filhos desses homens, eles foram, as mulheres negras foram cada dia tendo filhos morenos, menos pretos, né? Aqui em Vitória antigamente tinha uns caras que vendiam bugiganga aqui na cidade. Eles eram de Moçambique. Eu perguntei, tu és de onde? De Moçambique. Eles estavam vendendo coisa na beira da estrada. Agora ali é preto, viu? Ali é preto, porque não houve essa mistura que há aqui no Brasil, né? Então, é o que eu me refiro. A gente deve olhar com muita preocupação quando alguém tem preconceito, o uso de preconceito para com alguém, né? Chamar de... Só que é pejorativo para humilhar por conta da sua pele, né? Que nós somos todos iguais, né? A gente não tem direito de humilhar ninguém por nada, porque Deus foi quem nos constituiu, Deus foi quem nos fez assim como nós estamos fazendo. Se o nosso museu estivesse já montado, eu gostaria de mostrar alguns materiais que nós temos, de algumas obras de arte, estátuas, roupas de religiões afrodescendentes que nós temos já guardado para o museu, para mostrar a vocês, para fazer uma homenagem merecida e digna aos nossos irmãos, né, negros, para que eles sintam-se mais orgulho da sua pele, não é mesmo? E você vê hoje muitos brancos, quando eles estão tudo indo para a praia, agora não, só tá quente, né? Então indo para a praia para ganhar um bronze, para ficar moreno, porque eu vou até dizer, você vê aqueles quadros bem antigos, as mulheres eram bem brancas, né? Eram bem brancas. E porque naquela época ser branco era uma questão de orgulho, porque dizia que não trabalhava no campo, a pele não era queimada, havia esse preconceito. Então, gente, eu quero agradecer, né, a vocês que estão curtindo o meu canal, vendo a minha página, a vocês que dão um like, curta, dê um curtir lá, que se valoriza meu canal. Se inscreva no meu canal, tá bem? Que assim que Deus permitir, a gente vai trazer mais uns assuntos assim para vocês, tá bom? E com a graça de Deus, quero abençoar em nome de Jesus Cristo nessa manhã, né, todos os negros do meu país, né, que eles sintam-se valorizados, sintam-se respeitados, né? As pessoas estudem, principalmente a criança, a mãe, não proíba que seus filhos brinquem com meninos negros, né? Porque isso vem lá do berço, viu? Vem lá de casa. Criança, você vê, até hoje eu publiquei lá no meu Facebook, Sebastião Souza, eu publiquei uma criança negra abraçando uma criança branca, né? Porque criança não tem preconceito, não nasce com preconceito. Os pais é quem induz, quem influencia, quem educa ele para ele odiar pessoas de cor de pele diferente, tá bom? Então axé para todos vocês e até mais. Tchau.